Oi pessoal, tudo tranquilo? Hoje eu gostaria de falar sobre cálculos com concentração, né, de soluções que são expressas em termos de percentagem ou percentual. Isso já foi bem mais tradicional. Hoje, em termos de apresentação de medicação, tende-se a colocar a concentração em massa por volume, né, em miligramas, normalmente miligramas por ml. Mas isso está no programa, nos conteúdos programáticos do técnico de enfermagem, e é interessante a gente abordar isso, né? Mesmo que as apresentações das medicações vem sendo esse tipo de, de apresentação, né, de concentração, vem sendo substituída. Então aqui eu botei alguns exemplos, né? A própria adrenalina aqui, injetável, adrenalina 0,1%, uma bolsa de soro fisiológico a 0,9%, ou seja, o soluto é o cloreto de sódio. Nós temos aqui também à direita uma bolsa de glicose a 5%, que chamamos de soro glicosado. Então aqui alguns exemplos de soluções com diferentes volumes aqui, onde a concentração é dada em percentual. Bom, o que é uma solução dada em percentual? É uma solução x%, 10%, 5%, 0,1%. É quando nós temos x partes de soluto, no caso o fármaco, ou no soro lá, soro fisiológico, o sal, né, cloreto de sódio, ou no soro glicosado, a glicose, o soluto, né? Então, x partes de soluto em 100 partes de solvente, normalmente a água que a gente está falando, né? Já que a gente está tratando de medicamentos. Por que 100 partes aqui? Porque nós estamos falando em por 100, porcentagem, portanto em 100 partes de solvente. O x parte soluto é de acordo com o x% aqui. Então, se for 5%, quer dizer que é 5 partes de soluto para 100 partes de água. Bom, a massa do soluto há uma convenção de que ela deve ser dada em unidade de grama. Então, se é 5%, nós vamos ter 5 gramas. Se é 10%, 10 gramas e assim por diante. O volume do solvente ele é dado por convenção em ml. Então, já que a gente está falando de 100 partes de solvente, a gente sempre vai fixar esse volume em 100 ml. Vamos ver um exemplo aqui. Glicose, solução de glicose a 5%, ou seja, um soro glicosado a 5%, e que o volume dessa bolsa de soro é de 500 ml. Então, sabendo, né, essa nossa velha relação aqui, que a concentração é a massa do soluto dissolvido num certo volume, substituindo, então, nós estamos aqui a 5%. Então, 5% vamos substituir em gramas, 5 gramas de soluto em 100 ml. Por cento, sempre 100 ml. Então, fazendo essa relação, nós temos então como resultado que a concentração dessa solução a 5% de glicose é que a cada ml da solução nós temos 0,05 gramas de glicose, 0,05 gramas por ml. Bom, e se eu quiser saber quanto de glicose tem aqui nesse volume total de 500 ml, por exemplo, foi infundido 500 ml no paciente ao longo de 4 horas, e você gostaria de saber, ou alguém lhe perguntou, né, quanto de glicose foi infundido nesse paciente, né, em massa. Então, nós podemos, a pergunta aqui, sabendo que o volume dessa bolsa de soro glicosado 5% é de 500 ml, qual seria a massa total de glicose que contém nessa bolsa aqui? Então, se a concentração é a massa pelo volume, nós podemos então isolar a massa aqui, levando para o outro lado da igualdade o volume, né, multiplicando a concentração. Então, massa igual a concentração vezes volume. Já que nós temos essas duas variáveis aqui, nós temos a concentração que acabamos de resolver e o volume é dado, 500 ml, então substituindo os termos, nós sabemos que a massa é a concentração de 0,05 gramas por ml vezes os 500 ml da bolsa. Isso quer dizer que no total aí nós temos 25 gramas do soluto, que no caso é glicose.
Outro exemplo aqui é uma solução de adrenalina 0,1%. Como eu tinha falado, em medicação hoje tende a se substituir isso pela concentração em miligramas ou microgramas por ml para minimizar erros, né? Mas essa apresentação aqui, uma marca, aqui está o nome comercial, né, de uma marca do sal de epinefrina, de adrenalina. Epinefrina é a denominação comum brasileira, que é sinônima de adrenalina. São, como já conversamos em outros momentos, né, a adrenalina é um potente simpatomimético, é uma catecolamina usada particularmente em choques cardiogênicos, seja por bolos, né, em emergências onde se precisa retomar o ritmo cardíaco, ou por infusão, onde a solução ela é normalmente, essa solução de 0,1% normalmente é diluída de uma parte para 10.000 a 100.000, então ela é diluída de 10 a 100 vezes. Muito bem, então a apresentação aqui está dizendo que é 0,1% com ampolas de 1 ml. Então vamos responder duas coisas. Quanto que tem, qual é a concentração, 0,1%, e quanto que tem 1 ml. Então a concentração vai ser o nosso percentual em gramas aqui, então 0,1%, 0,1 grama dividido por 100 partes de solvente, dividido por 100 ml. Então a concentração é de 0,01 grama por ml. Observe que o resultado sempre em grama por ml. Eu poderia transformar isto aqui, né, em miligramas para, por exemplo, depois saber quanto que tem em massa aqui dentro, para não ficar um número cheio de zeros depois, antes da vírgula, né? Então nós vamos transformar aqui simplesmente multiplicando por 1000, né? Então 0,01 gramas é igual a 1 miligrama. Então em cada ml tem 1 miligrama. Bom, qual é o volume que tem na ampola? Se a ampola tem 1 ml e tem 1 miligrama por ml, é claro que essa ampola vai ser de 1 miligrama. De fato, as apresentações hoje elas já dizem que a ampola de 1 ml tem 1 miligrama. Então, fazendo usando aqui a nossa relação para achar a massa, né? Isolando a massa, nós teremos concentração vezes volume. Concentração foi esta aqui, né, transformada em miligrama, porque eu já vou querer o resultado em miligramas aqui, né, vezes o volume, que é 1 ml. Então, obviamente, nós teremos 1 miligrama numa ampola de 1 ml.